Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao podcast Gestação Sem Tabu. Eu sou Márcia Lisboa, psicóloga perinatal, e esse é um espaço para falarmos sobre maternidade sem filtros, mas com muito cuidado. Um espaço onde a maternidade pode ser dita por inteiro, sem romantizar, mas também sem desamparar. Aqui, vozes diversas se encontram para transformar silêncios em consciência e informação em cuidado. Bom, quando o bebê nasce, nasce também uma avalanche de informações. De repente, surgem orientações sobre amamentação, sono, rotina, estímulos, desenvolvimento, livros, cursos, consultorias, redes sociais, chega cansa, né? Muitas vezes a intenção é ajudar, mas na prática, muitas mães acabam se sentindo mais inseguras do que confiantes. Porque no meio de tantas orientações, comparações, expectativas, surge uma dúvida silenciosa para muitas mulheres. Como saber o que realmente faz sentido para mim e para o meu bebê? E talvez uma das tarefas mais importantes nesse início da vida seja justamente construir algo que nem sempre aparece nas listas de orientação. Confiança. Confiança no processo, confiança no vínculo que está sendo construído e confiança de que cada bebê e cada família tem um ritmo que é próprio, que é singular. E para conversar sobre esse começo tão delicado, onde o bebê está chegando ao mundo e uma mulher também está nascendo como mãe, eu recebo hoje a pediatra doutora Aline Galli. Aline, seja muito bem-vinda. Eu queria começar te convidando a se apresentar para quem está nos ouvindo e contar um pouco do seu trabalho acompanhando justamente esse início da vida, quando tantas dúvidas e expectativas aparecem para as famílias. Oi, Márcia, obrigada pelo convite, muito feliz. Eu sou a Aline Gali, tanto faz. Fica a critério do É. freguês, tá tudo certo, eu aceito as duas possibilidades. Uhum, Hoje eu sou pediatra, trabalho também com homeopatia, uhum, e hoje eu entendo, né, como eu trabalho, que eu não consigo, não dá para cuidar única e exclusivamente da criança. uhum, Então, assim, eu cuido da família. Então, esse é o meu olhar, né, que a homeopatia também traz com muito cuidado e carinho, de olhar o todo, tanto o todo como o indivíduo, tanto o todo daquela unidade familiar que tá ali. Então, essa é uhum. a minha forma de trabalhar, essa sou eu. Hoje eu atuo basicamente na puericultura, né, que é aquele momento onde a gente vai, justamente o que você falou na introdução, acompanhar essa família, acompanhar essa criança, ver se ela está dentro do que é esperado pela ciência, digamos assim, ou esperado para aquele bloco, né, Uhum, de situações, mas eu sempre falo assim, que a gente vai poder, que a gente possa atingir o potencial máximo daquela criança. E esse máximo é diferente de uma família para outra, porque cada família é diferente. Então, hoje eu trabalho como puericultura, eu sou pró-amamentação, eu acho que a amamentação, ela é, assim, um ato político, e a gente vai dialogar um pouquinho sobre isso ao longo do podcast, e trabalho também no alojamento conjunto, que é uhum, aquela pediatra que vai no quarto ver o bebê depois que ele nasce. Então, eu também faço esse cuidado inicial, que é dar boas-vindas para esse bebê que acabou de chegar hum, nesse mundo, e para essa mãe, para esse pai, ou para essas mães, ou para esses pais, né, que estão ali naquele momento. uhum. Tão importante, né? Aproveitando esse seu olhar, né, de cuidado, Aline, nessa visita de boas-vindas ao bebê, o que é que você percebe, né? O que que marca, né, assim, nessa clínica que amplia esse olhar e que tem esse cuidado, né? Que rico que muitas mulheres pudessem ter, mas você está trazendo um ponto que é tão importante, né? O que é que você percebe nessas visitas, nesse primeiro contato, assim, na chegada, né, do bebê em casa, nessas boas-vindas? Eu faço alojamento conjunto também em hospital, Uhum, tá? uhum, Mas também o em casa, uhum, tanto a visita domiciliar como a uhum. visita de consultório ali desse Sim, recém-nascido, né? sim. Até porque quando a gente pensa em biologia, eu sempre falo que quando a gente evoluiu de quadrúpede para bípede, a gente precisou perder algumas coisas para ganhar outras coisas. Então, o mamífero humano é o único mamífero que precisa ser levado até o alimento, né? Todos os outros, então, o cachorro, o porco, o bezerro, por serem quadrúpedes, instintivamente eles conseguem chegar até o alimento. Estou trazendo aqui o alimento, obviamente, como uma metáfora, Sim, sim, mas o, mas o, é o humano importante. também. Então, assim, quando essa criança nasce, obviamente também nasce uma mãe, né? E numa família ali que tem uma mãe e um pai, também vai nascer um pai, ou dois pais, ou duas mães. Enfim, né? Uhum. Depende ali do Da cenário familiar estruturado. Ou mãe solo também, sim, né? sim. Pode acontecer. E aí, eu costumo dizer assim,
a gente precisa entender que essa criança está chegando, né? E a gente precisa olhar com carinho, porque também tem alguém ali que está morrendo para dar voz a outra coisa, né? Que é assumir esse lugar da maternidade e da paternidade, né? Então, se a gente tem o puerpério, e é curioso trazer que o homem também tem puerpério. Então, biologicamente falando, ele também libera a ocitocina. E a gente sabe que quanto mais esse homem se vincula a essa criança, mais ocitocina ele tem. Então, a ocitocina ela é retroalimentada pelo vínculo, né? Que de uma maneira social, a mulher ela acaba assumindo muito mais esse papel, né? E de fato tem ali uma questão fisiológica, hormonal, de placenta, estrógeno, progesterona, ocitocina, enfim, tem de fato isso. E socialmente também contribui para esse estabelecimento desse vínculo ali também. Mas assim, é esse olhar cuidadoso de... Tem uma criança que chegou numa família que não sabe nada daquela criança, né? Porque eu sempre brinco na consulta pediátrica pré-natal que os pais ou aquela família, eles estão prestes a entrar no maior jogo da vida deles. É o maior jogo, que não acaba nunca. E você tá rindo porque você sabe que é verdade. Não acaba nunca, Sim. né? E que vai mudando a fase. Então, assim, você vai receber o poderoso chefão desse jogo. Porque você não sabe quem vai vir. Por mais que a gente se prepare, e informação é poder, sim, e ajuda muito a entender um comportamento esperado de um recém-nascido, né? Que quando a gente evolui da família, que a gente verticaliza, na verdade, que a gente vai, né? Sai ali, vem a Revolução Industrial e a gente verticaliza, que a gente sai daquelas famílias enormes de 10, 12 filhos para a família mononuclear, que é pai, mãe, uma ou duas crianças, ou mãe, mãe, pai, pai, né? Que é menos. Você perde o contato com outras crianças. Você perde essa... capacidade do coletivo, de conviver com o coletivo. Então, você não tem muito o que esperar, né? Então, assim, você vai para um lugar tipo, tá, e aí? O que eu faço agora? Né? Então, você ter esse olhar cuidadoso e acolhedor do tipo, vamos juntos, eu ajudo, a gente consegue. Através de algumas dicas, algumas coisas, a gente consegue juntos descobrir, desvendar os mistérios, dizer o que é normal, o que é esperado. Então, assim, é esse olhar atento pro todo, é entender que a gente tá passando por um nascimento, que é a chegada dessa criança, mas ao mesmo tempo por uma morte, né, que é o puerpério, que aquelas pessoas ali, elas não são mais as mesmas, algumas coisas vão precisar ir embora para dar lugar a outras, e num catatal de coisa acontecendo, e aí de um bocado de informação também chegando, né, enfim, então é mais ou menos esse olhar cuidadoso e acolhedor e dizer assim, é possível caminhar com leveza, é possível caminhar com a confiança e construir isso, né, dentro desse cenário. E assim, é muito bonito de ouvir, né, assim, como você abre, né, como se fosse assim um retrato, né, dessa cena inicial, porque assim, por mais que a gente até consiga até acessar quem está nos ouvindo, assim, tipo, né, e que já é mãe, é levado para essa cena e relembra, né, como foram os primeiros dias, como cada um vive a sua maternidade, mas aí tem um ponto que às vezes é um conflito, uma briguinha que tem aqui dentro da cabecinha que acontece com a gente, no sentido de, tá, em tese, a gente sabe que a gente não sabe nada, que a gente está aprendendo ali naquele momento com, né, com o bebê, com o nosso filho, o meu filho, enfim. Mas aí tem aquela briguinha lá dentro que acontece, que a gente fica, quando a gente se resgata ou lembra que eu sou a mãe desse bebê, eu deveria saber. Aí vem os deverias, né? Como assim? Né? Entre eu tô aprendendo, mas ainda entra essas expectativas, né? Que a gente fala de todo um processo de romantização, de idealização, às vezes ainda é um tabu, por exemplo, né? Você trouxe assim, está sendo construído, né? O bebê vai aprender, né? Precisa ser levado, né? Aprender a mamar. Essa mãe vai aprender também, né? A oferecer, né? Ter o peito, a mama, né? Como, né? Assim, um meio para estar, né? Oferecendo esse alimento, né? O leite materno para o bebê. Então, assim, eu acho que é uma questão que eu percebo muito aqui, e eu queria entender como é que você também, né, na sua escuta com as mães, na sua relação também, né, como você sente a maternidade, Aline, porque, assim, precisa ser falado, ainda tem muito mito, ainda é um tabu muito grande, e às vezes a gente precisa, às vezes, repetir, batendo uma teclinha, assim, pra gente entender, né, e se dar o direito como aprendiz, né, de um processo, como você falou, que não acaba, que são várias fases que vão passando, né, nesse jogo, no maior jogo da vida, como você trouxe, né? Sabe o que é engraçado você falando? Que é muito curioso, assim. A família chega, aí tem o acolhimento, a gente conversa ali um pouquinho, né? Então, por exemplo, entender que o choro é comunicação.
Uhum, né? Que uhum, socialmente falando tem esse peso muito grande de que choro é igual a sofrimento. Não, cara, choro é comunicação, é uma criança que, justamente por ser precisada levar até o alimento, ela vem com uma estrutura biológica de sobrevivência. Então ela uhum, vai ter uhum, estratégia de sobrevivência. O sono de um bebê não é igual ao sono de uma criança mais velha. Ele vai acordar mais vezes. Até porque ele uhum. precisa sobreviver. Então, acordar mais vezes tem relação com sobreviver, né? Então é muito engraçado, assim, passa o primeiro mês, que eu costumo falar assim, gente, a primeira semana parece que vocês viveram um ano, né? Porque é um bocado de coisa que tem que fazer, e aí tem que levar no pediatra com 48 horas após a alta hospitalar, teste do pezinho, vacina, enfim, todo um bocado de gente querendo visitar, e aí pode visitar, não pode visitar, que é outro tema bastante complexo também, né? Uhum. Que nessa visita ninguém olha pra mãe, todo mundo só quer olhar pra criança, enfim, uma série de coisas. Aí quando eles É. entendem o funcionamento do primeiro mês, vem o segundo mês, que é outra criança. E que tem que mudar tudo de novo, né? Então, Uhum. assim, cara, é entender que temos um processo de Exato, aprendizado. exato. Vai mudar. A vida muda o tempo todo. Qual Uhum, é a biologia? Nascer, crescer, reproduzir e morrer. A gente não aprende uhum, isso lá no uhum, fundamental, no ensino médio, uhum, nem lembro mais. uhum. É isso. Então, os pais estão aqui, a família está aqui como cuidado, como cuidadores Exato. desse ser pequeno, né, indefeso, que se eu Uhum. deixar uma criança aqui, de bebezinha, e sair, ninguém vai fazer isso, mas essa criança morre, ela não tem como sobreviver. Então, ela precisa desses cuidadores para desenvolver. E aí eu precisar é uma palavra muito forte, mas é interessante quando a gente olha com autocompaixão, né? Automaternagem. O que é que eu posso fazer? O que é que faz sentido Exato. para mim, né? Por isso que a consulta pediátrica pré-natal ela é tão importante. Eu sempre abro falando assim: esse é o momento para vocês conhecerem se o que eu vou trazer aqui faz sentido com o que vocês querem para a criação, para o cuidado dessa criança que tá aí dentro. Porque você pode falar assim: não, Aline, não tem nada a ver com o que eu quero. E tá tudo bem, até porque existem formas diferentes de cuidar. Então, vão ter pediatras com abordagens mais alopáticas, mais intervencionistas, mais tá, né? E vão ter pediatras que vão ter um olhar mais cuidadoso no sentido do todo, no sentido da psique, no sentido de vamos por esse, o que é possível para essa realidade, Uhum, né? O que é que uhum. funciona para essa realidade? Então, assim, é ir trabalhando essa autocompaixão, né? Essa automaternagem, que eu adoro Sim, esse termo, sim, adoro, sim. né? E trabalhando também uma mãe que nasce num cenário de muitas inseguranças. Uhum. Né? Então, assim, é muito comum as mães comentarem comigo assim: ah, Aline, comprei um curso. Fiz, mulher, por quê? Não, porque eu tava ali de madrugada e tava acontecendo isso. Eu abri o Instagram, parece que o Instagram me ouve. Apareceu ali. Eu falei, curso de quê? Ela disse, eu fiz, dá pra cancelar? Dá, vamos cancelar. Então, não, esse curso é interessante, dá pra ser feito e tal. Então, Uhum. assim, também aí trabalhando junto com elas, o que a ciência traz, né, de possibilidades de estudos, e sempre num lugar, mas assim, ó, de o meu papel que é informar. A decisão Uhum. não é minha. Né? A decisão não cabe a mim. Meu papel aqui, ó, é dizer isso aqui, se a gente for por isso, é isso, isso e isso. E por aqui, é isso, isso e isso. E aí, né? Uhum. E eu costumo falar também assim, a gente criar dá trabalho. Criar dá trabalho. Vocês, querendo ou não, escolheram. Assim, quando é desejado, né? Quando é Uhum. planejado, que a gente tem outras situações que não. Mas, de uma maneira, na grande maioria das vezes, existe ali, pelo menos do meu nicho, existe um sim, né? Então, assim, a gente escolhe se a gente quer ter trabalho agora ou se a gente quer ter trabalho depois, mas vai dar trabalho, né? Então, assim, eu acho que é trazer, que você falou, da desromantização. Então, é Uhum. trazer, bora lá, o que é possível? Vamos Exato. tirar essa culpa, Uhum, vamos uhum, trabalhar essa confiança, sabe? E aí a gente vai nessa dança, uhum, né? uhum. E é muito importante falar sobre isso, né? Quando eu falo de que esse conflito acontece mais comum do que a gente, né, imagina, porque quando chega, né, e aí na clínica eu escuto isso, né, já vem no sintoma da culpa.
né? Mas como assim? Eu não sei, eu tô fazendo errado, eu tenho algo errado, né? E aí vem, aumenta o estresse, a ansiedade, às vezes essa banalização desse cansaço por conta, né, desse sono que fica fragmentado, né? As privações que vão acontecendo ali. E se a gente não olha para esse todo, como você está trazendo, assim, para essa família, para ver que tipo de suporte, do que eles precisam, né, para que o cuidado exista, isso afeta também, por exemplo, a amamentação, né? A gente precisa que ela esteja bem emocionalmente. Isso vai afetar a produção de leite, o estresse, né? Tem a liberação de hormônios que vão cortar e por aí vai, né? Então, assim, é interessante colocar, porque parece que na prática, quando se está ali vivendo, o nível de exigência e cobrança sai de um lugar, eu estou construindo algo novo aqui com meu filho, do eu deveria saber porque eu sou a mãe, ou, né, esse tabu de como assim ainda não tá, né, esse falso aí, vamos combinar, assim, da, como assim você vai colocando como se fosse algo instintivo, né, materno, rápido, de imediato, nível de uma espécie, nossa, e isso é importante falar também, né, a nível de mulheres que chegam assim, eu olhei e às vezes eu não sentia aquele amor absurdo que eu sentiria de primeira, me senti mal por não sentir isso. Será que eu já não estou sendo uma boa mãe, né? Por isso que eu gosto de perguntar às vezes, quando você se sentiu mãe, né? Em que momento? Né? Perfeito. Foi no positivo, foi durante a gestação, foi quando passou talvez esse momento inicial que é quase para sobrevivência mesmo, né, Isso. assim uns 15 dias, 20 dias que é esse pós-parto imediato, né, que todos esses impactos ainda mais gritantes da fisiologia, né, por conta que você trouxe a saída da placenta, né, essa desregulação hormonal que a gente chama da tristeza puerperal, né, o baby blues, que é esse período em que as emoções ficam muito, né, assim, bagunçadas, né, oscilando, vem um choro às vezes no final né, da tarde, que aí é o tempo que a gente dá de 15 a 20 dias, importante quem está nos ouvindo, né, para dizer, olha, nesse momento, assim, acolher essa mãe. Porque ainda tem, poxa, por que eu tô chorando? Mas eu não tô feliz, eu não tô com meu filho aqui, porque esse choro agora? E aí vem mais uma cobrança, né? Como assim? E aí entender que tem um processo, porque é isso, é um corpo que tá ainda, né, com a recuperação, né, a cesárea, ou é por um ponto, ou ainda com algum desconforto ali, né, seja o parto normal ou cesárea, o que for, mas é um corpo que está se recuperando, né, de um processo que foi intenso, né, que é transformador, que não voltou e não se sabe quando ou se vai Se voltar, né, vai. que ainda tem essa cobrança, né, é um corpo que ainda tem alteração de imagem, né, que corpo é esse? Como eu estou me vendo, né, que não produzia leite passa a produzir, né, então, assim, são tantas questões e às vezes nessa hora, né, em vez de ter esse acolhimento que você fala, essa autocompaixão que chega é cobrança, né, é exigência. É como assim isso, né, não tá aqui, né, não se apresenta. E isso só, né, digo que adiciona uma camada de sofrimento nesse momento que a gente pode tentar cuidar para que, na medida do possível, mulheres, por favor, não deixem entrar, né, e se abram para receber cuidado. Então, assim, que bom te ouvir isso, né, não sei se você também recorda de eu acho que aqui a gente trazer mesmo exemplos, né, na orientações de cuidado, porque é desafiador, né. Muito. Muito, muito, muito. Eu sempre na minha anamnese, né, no meu espelho da primeira Uhum, consulta, uhum. sempre tem assim, rede de apoio barra passeio, né. Por quê? E Gente. aí quando eu falei da visita, né, que eu Uhum. falei assim, que ninguém olha pra essa Aham. mãe que acabou de nascer, que acabou de nascer não, que acabou de parir, porque como você falou, cada mulher vai encontrar o seu lugar da maternidade em um determinado momento, e tá Uhum. tudo bem, Aham. né, não pode ser no positivo, pode ser no parto, na gestação, no parto, no pós-parto, com 1, 2 anos, não tem tempo certo, né, até porque vínculo ele é construído, Exato. né. Então assim, ontem mesmo eu atendi uma família que aí a mãe falava assim: "Aline, mas ele chora, ele só acalma no peito". Eu falei: "Não, ele pode acalmar de outros jeitos, me dá ele". Aí eu virei pra ela e falei assim: "Você acha que esse choro aqui é o quê?". Tava o pai e a mãe, né. Aí: "Ah, sono". Eu fiz: "Tá bom, eu também acho", que a criança estava dormindo, acordou, e daí eu fiz o que eu tinha que fazer e tal, falei: "Me dá ele". E aí eu, neutra, naquele cenário, peguei a criança e comecei a sacudir essa criança, né, ninar essa criança, ela dormiu comigo. E aí a mãe ficou assim: "Meu Deus, e eu tô aqui achando que ela só acalma com o peito. Ela também", aí eu falei: "Ela também vai acalmar com o peito, mas você precisa entender que existem outras formas também. Uhum. Existe o ninar, existe o balançar, existe o ruído branco, existem as músicas". Aí ela falou: "Não, é porque todo mundo em casa fica agoniado com o choro". Eu falei: "Mas o choro é Outro ponto comunicação". importante.
Né? Então, Aham. vamos lá, vamos entender. Mas não É, é, nem era isso que eu queria falar, mas veio. mas veio. Tudo bem, tá tudo certo. Mas me lembrei, Aham. mas assim, eu tava falando aqui antes de falar disso. Eu ia falar alguma coisa. Foi desse do vínculo, da construção, desse conflito, da cobrança e Lembrei, exigência, lembrei, né, lembrei. gente? Que tem Uhum. assim, que tem lá passeio, rede de Ah, apoio, sim. passeio, né? E aí eu falo assim, gente, a mãe, eu preciso olhar pra saúde mental dessa mãe, Sim. né? Então, assim, Aline, eu posso sair? Aí eu pergunto, você quer ir pra onde? Eu quero tomar uma água de coco. Vá. Leve seu filho no sling. Vá. Eu quero ir Uhum. andar na praça. Vá. Eu preciso ir na farmácia. Vá. Eu preciso ir no mercado. Vá. Bote a criança no sling. Eu preciso muito ir no shopping. Vai na hora que o shopping abre. Tá mais vazio. Você não precisa ir domingo, meio-dia. Uhum. Eu Uhum. quero muito ir no restaurante. Vai no restaurante aberto. Uhum. Que horas abre? Exato. Abre 11 horas, chega 11h30. Que quando você tiver terminado de comer, é a hora que o pessoal tá chegando. Você tá voltando Sim, pra casa. sim. Sabe? Então, assim, a gente precisa também quebrar um pouco desse tabu de que tem que ficar no resguardo, e esse resguardo é dentro de uma caverna, dentro de casa, Uhum. sabe? Uhum. E assim, essa era uma orientação que eu dava no início da minha pediatria, há 5, 6 anos atrás. E a gente vai evoluindo, a gente vai entendendo, a gente vai amadurecendo. E eu já falo, como é que tá a saúde materna mental? Uhum. Né? Quem Uhum. é essa visita? Exato. Essa visita, você tem intimidade o suficiente pra ela? Inclusive, eu falo isso na consulta pediátrica pré-natal. De abrir sua geladeira? Tem. Então, se você pedir pra ela lavar uma pia de prato, ela vai topar? Vai. Então, ela é bem-vinda. Sabe? Se ela é uma pessoa que vai aceitar usar máscara nesse início, porque esse bebezinho é muito novinho, e vai segurar sua criança no colo pra dormir 2, 3 horas enquanto você toma um banho e lava o cabelo. Ela vai topar? Vai. Então, ela é bem-vinda. Agora, é uma pessoa que vai lá, que você tem que lembrar de comprar um bolo, passar um café, no momento onde você tá Uhum. com o baby blues acontecendo. Precisando ser cuidado. A amamentação sendo estabelecida, Aham. né? Você amamentou, mas assim, Sim. é difícil no início, não é? Pra todo Uhum. mundo. Uhum. Porque nenhum bebê nasce sabendo mamar. E Exato. nenhuma mãe nasce sabendo amamentar. É vendido pra gente como se a amamentação fosse instintivo. E Exato. não é. Tem uma série, tem técnica correta, tem posicionamento correto, tem uma série de fatores de risco, como nasce a via de parto, se precisou usar vácuo, Exato. enfim, se tem freio lingual, enfim, tem tanta coisa pra fazer a chave fechada. Entende? Então, assim, Sim, é ter sim. esse olhar cuidadoso mesmo, de tipo assim, peraí, vamos aqui, né? Então, assim, às vezes eu falo assim, tem alguém que pode, então você vai chamar essa pessoa vai ficar com o seu bebê, e você vai fazer o que você, ainda brinco assim, você pode descer e gritar, você pode gritar da janela, você pode sair correndo, ou você pode fazer o que você pode ir na sua doceria favorita e comer uma torta e voltar. Mas a gente precisa desses momentos Exato. de autocompaixão e de automaternidade. Perfeito, né, adorei. Inclusive esse é um ponto, assim, importantíssimo, né, assim, quando a gente olha até as campanhas de amamentação, né, você falou que, né, é em prol, em defesa da amamentação, não tem como ser bem-sucedida se a gente não pensa na rede de apoio, na parceria, em quem está ao lado dessa mulher. Não dá para pensar na amamentação na conta exclusiva dessa mulher. Né, e aí às vezes isso acontece, você falou da fala agora, né, e eu escuto muito isso também na clínica, mas tá chorando, só calma, e isso às vezes vem da parceria, vem às vezes da rede de apoio de uma avó, né, assim, mas é a mãe, como se só a mãe ou só o peito pudesse acalmar. Isso traz ainda mais sobrecarga, né. Que bom que você, né, e aí essa que é o diferencial de poder estar no, né, em casa, em domicílio, né, no hospital, como você faz na visita, assim, de poder acompanhar uma cena que o choro acontece, que isso aparece espontaneamente, que talvez numa consulta, não sei nem se tem tempo ou para trazer Tem, uma questão como essa, às tem, vezes tem, tem. A minha consulta tem. Porque se não tem, de eu pergunto. colocar, perfeito, que assim, eu consigo trazer, porque às vezes é um tabu, assim, de que é o peito, ou só acalma com a mãe, né, assim, de, né, como você falou, outras formas, e que a família pode experimentar. E aí você trouxe um outro ponto que é bem importante, né, que para não ir escapando, assim, sobre como o grito impacta diferentemente as pessoas dentro de uma casa, né. Que é, assim, a avó, né, a parceria, né, o pai e mãe, enfim, né, o segundo cuidador principal dessa criança, né, a mãe que está ali amamentando, que esse é um ponto importante, assim, né, a depender de que geração a gente esteja falando, a gente tem um nível de aprendizado, né, com o choro, que a gente vai relembrar e resgatar o que a gente aprendeu sobre essas Perfeito, emoções e esse lugar. perfeito. E aí a gente tem um ponto que é interessante você trazer isso, e me veio agora de trazer isso também, o bom é isso, que é outra questão quando a gente está falando, né? A gente está vivendo um momento
de tantas mudanças, como a gente falou, esse boom de informação que está acontecendo agora, que é tanta coisa que a ciência está trazendo de mudança que a gente não teve, que nossos pais não nos deram, que essa busca, muitas vezes, não está recorrendo tanto à minha mãe ou à minha avó, porque saberes meio que estão sendo questionados, né, por um tanto de questões que estão vindo aqui, né, de ciência e tal. E esses pais estão buscando, né, pais que às vezes estão no mesmo lugar e às vezes entram também como, né, por ser pares, né, por estarem no mesmo lugar, como irmãos que competem, que comparam, que tem outras questões que acontecem nesse rolê, que tá todo mundo no mesmo barco, né? Eh, e aí fico para onde que eu vou para lidar com isso entre o que eu aprendi, o que já não é certo no que estão colocando hoje, né? E aí o grito aparece e a gente tá ali também tendo que lidar com algo totalmente novo, né? E assim, como é que isso vai afetando? Tipo, uma avó que já é de uma outra geração, provavelmente vai ter ainda mais, né, dificuldade, não, ou bota chupeta, ou acalma não sei o quê, ou como se não pudesse dar tempo para o bebê se regular, né, e a gente, o adulto, se regular para tentar nessa troca que é regular, porque eu achei perfeito o que você colocou, né, eu uma pessoa neutra. Porque naquele momento você estava calma, Exato. regulada, né, você já entende que o choro é comunicação, não entrou, não se conectou, não foi uma angústia, né? É sono, eu também acho que é sono, então vamos lá, né? Porque às vezes esse processo de a gente primeiro respirar, entender, ajudar o nosso corpo a se regular, para daí a gente poder cuidar do bebê, né? Perfeito. Tem uma coisa que eu quero falar antes da Aham, gente entrar, que é assim, a parceria só não tem leite. perfeito. De resto, De né? resto, Por favor, só não tem leite, é que até peito participe. tem, Aham, né? Porque aham. peito qualquer ser Sim, humano tem. Então, assim, só não tem leite. Então, isso é uma coisa muito é. interessante a gente trazer, porque, só calma no peito. Peraí, calma, né? E, inclusive, esse caso que eu falei, que eu trouxe de ontem, eu passei a criança, nesse caso era um pai e uma mãe, eu passei pro pai, o pai conseguiu terminar de ninar e a criança dormiu com o pai. Então, o pai também entendeu ele é um pai, pai, Uhum. como tem que ser. E aí ele assumiu e a criança Sim, saiu dormindo no sim, colo dele, sim. né? E aí, gente, eu tô péssima de memória hoje. Mas vamos lá, a gente tava falando, lembrei das gerações, né? Uhum. Dessa questão. Então, assim, tem. Você falou mais alguma coisa além das gerações que você me perguntou? Tem a questão das gerações dos iguais e teve mais alguma coisa que você falou no final. Da forma como o grito que você falou que chega, né. E aí isso evoca esse lugar de o que que a gente aprendeu, né, Sim, com essas sim, emoções. sim. Uhum. Isso. Então, das do grito, da emoção, tem muito isso, assim, do que a gente traz, que foi o que você falou, né? Aham. Aí lembrei o que eu queria falar, adoro. Muitas vezes, nesse início da amamentação, que é o Sim, início, do início dessa vida, né? sim, Que sim, aí eu preciso. Meu Deus, como é que troca a fralda? Não sei. Como é que limpa a vagina, a vulva? Como é que limpa pênis? Não sei. Claro que não sabe, a gente nunca fez isso, sim. né? Que foi justamente coisa que a gente perdeu quando a gente saiu da família 12, 13 filhos para a família 1, 2 filhos. A gente não tem mais contato com criança, né? E aí eu tenho que dar conta de tudo isso, eu tenho que dar. Não tenho que nada, né? Primeiro ponto, vamos por partes, vamos uma coisa Uhum. de cada vez, a gente tá aqui orientando. E aí, vai colocar essa criança no peito, aí a criança tá chorando. Aí o que eu oriento muitas vezes? Eu falo assim: pede pro cuidador que tá com você, ou pra parceria, sair com a criança. Tira a criança da cena. Tira. Fica você com você. E aí você vai lembrar de tudo que eu tô lhe dizendo. Você vai lembrar Uhum, de uhum. deixar o mamilo mais complacente, fazer a massagem, Exato, tirar um pouquinho de exato, leite, perceber que o mamilo tá mais complacente. Tem almofada de amamentação? Pegou sua almofada. exato. Não, não gosto de travesseiro. Peguei o travesseiro, respirei fundo, relaxei. Fulano, fulana, pode trazer. Você já se organizou, né? Sai, Pois tira. uhum. Vem, pode vir. Nesse momento, quem tá com a criança já deu uma Boas ninada, já deu uma acalmada, já conversou, porque comunicação é muito importante. Filho, filha, você já vai mamar. Mamãe tá se preparando pra receber você. Ela exato. tá se organizando, ela vai lhe receber com a maior carinho e amor. Ou não. Porque às vezes naquele momento você precisa amamentar e você não tá afim de amamentar, mas você. Que é uma coisa que eu também sempre falo, né? Que depois que essa criança ela já começa a ganhar peso, a livre demanda ela é bilateral. Porque é dito que a livre demanda a definição é lá nos livros. Mamar sempre que a criança desejar. E a pi do desejo da mãe, pode falar palavrão, não pode, né? E a do desejo da mãe. Sim, E aí, se eu estiver sim. morrendo de vontade de fazer um xixi,
Eu tenho que segurar o meu xixi porque eu tenho que dar o peito na hora que a criança quer? Eu não posso falar, filho, segura o choro um pouquinho. Que eu preciso fazer xixi. Xixi é por mim. Exato. Eu preciso tomar um banho por mim. Porque se eu não estiver bem por mim, eu não vou estar bem por você. Acordei de madrugada, meu peito tá cheio de leite. A criança tá dormindo. Eu não posso pegar e colocar no meu peito pra esvaziar meu peito? Claro que eu posso. Então a livre demanda, ela é bilateral. Ela não é uma via de mão única. E eu sempre trabalho isso. E aí, nesse Diga. exemplo que você tá trazendo, assim, né? Pra eu conseguir esvaziar o meu peito na noite, porque tá doendo e tá cheio. Como você falou, a parceria, né? Porque, assim, não dá, né? Pra eu ir no banheiro, né? E mesmo que eu fale ali, né? Fazer xixi e tal. Se tiver alguém pra, né? Ou então, se tá num local seguro, tá num berço seguro, assim, o que for, que às vezes tem essa coisa, né? De Exato. eu não consigo, né? O receio de deixar um pouco, assim, como se fosse tô abandonando o meu filho, mas você trouxe um ponto que também às vezes não digo que é tabu, assim, mas é um ponto de desafio, por exemplo, é a comunicação, que eu também estimulo muito, que bom que você também coloca isso, de poder conversar, mas o bebê não fala, não vai Não entender. Não, importa, não ele importa. entende. Exatamente. E aí eu escuto muito isso às vezes, e aí é um estranhamento inicial de eu estar falando para um bebê. É um outro aprendizado de eu posso conversar com meu filho sobre tudo isso, né, que também me regula e vai alcançar, esse bebê se conecta, né, assim, e as coisas acontecem no tempo que a gente falou ali, de encontrar um ritmo que é dessa família. Porque se essa Exato. mãe não faz xixi, aí depois vem ter uma infecção urinária, e aí passa do horário de almoço, não come, e aí como é que eu vou continuar produzindo leite E se eu não tô aí? comendo e me cuidando, né? E aí E vem toda uma aí? bola de neve. Não dá, a amamentação sozinha, gente, não flui, né, é muito desafiador. Ou se flui, flui adoecida, né, às custas de muito adoecimento materno, né. E aí a gente tem, como fala, né, um prazo, um tempo, um processo, que é um desfecho que a gente não gostaria de ver, né. Exato. E aí, assim, vai entrar os recursos, Aham. nem sempre positivos, Uhum. criados por uma sociedade onde produzir e entregar é sempre o que é mais vendido, né? Aí a gente vai ter os custos de autonomia de sono num bebê que não tem condições nenhuma de ter autonomia de sono. Aí a gente vai ter o uso da chupeta. Aí a gente vai ter, enfim, e aí a gente vai para um discurso, né? De o que é que, de fato, e aí a chupeta ela é bem polêmica também, é bem tabu, que quando você falou assim, você falou assim, a avó, e a gente já volta para as questões geracionais, eu não esqueci, Aham. a avó da chupeta, quem coloca a chupeta na boca da criança é o adulto. É o adulto que não sabe lidar com Uhum. aquele choro e cala a criança. Aham. Você está dizendo assim, não chore, porque eu, enquanto adulta e adulto, não consigo lidar Isso. com esse desconforto que o seu choro dá em mim. Entende? Então, assim, eu sei que é Uhum. porrada. Eu sei Uhum. que vai para um lugar que tá ouvindo, vou ter pessoas que vai dizer, mas se você parar para pensar criticamente, é isso. É. É isso, né? Então, assim, ao invés de, peraí, deixa eu me regular aqui. E aí o processo de se conhecer, tanto da mãe e da parceria, né? E da rede de apoio, Uhum. né? É fundamental. Porque, peraí, o que eu tô sentindo aqui? Por que isso tá me incomodando? Isso toca aqui. Por isso que o acompanhamento psicológico também é importante no pré-natal. Uhum. Pra gente ir Uhum. ir conhecendo e reconhecendo essa dinâmica e trazendo recursos Isso. para esse puerpério ser menos custoso. Aham. Ou ser o mais leve. E assim, ó, na minha prática clínica, os puerpérios com rede de apoio bem estabelecida são os mais leves. Isso Exato. é nítido. Isso é nítido. É fator de proteção, né, pra essa Exato. mulher, assim, pra essa Exato. família, pra saúde mental dessa E eu família, né. entendo que, assim, é um privilégio. Uhum, uhum. É um privilégio. Eu estava no hospital ontem de manhã e aí eu atendi um bebezinho. Eu trabalho no SUS, né, em alojamento conjunto. E aí, quando eu cheguei, tinha uma chupeta do lado, assim. Eu falei, ó, fulana. Chamei a mãe pelo nome, né? Que mãezinha pra mim não dá. Enfim, né? Ela tem um nome. Por favor. Fulana, o que é isso, chupeta? Ela, doutora, pobre tem direito de amamentar? Eu tenho 4 filhos. Eu tenho direito de amamentar como? Eu falei, você Exato. não tá com licença maternidade? Ela, doutora, eu faço outros corres. Uhum. Aquilo me tocou, sabe, mas assim, no lugar. Eu falei, essa mulher tem razão. Eu vou dizer o quê pra essa mulher? Exatamente. Eu vou dizer o quê? Eu vou dizer a verdade. Eu acolhi. Falei, a verdade, você tem razão. Sinto muito. A vida realmente não é justa.
né? Então, assim, também quem pode ter rede de apoio é, de fato, um privilégio e pode ser, de fato, estruturado. Mas, assim, eu acho que, para além da rede de apoio, ter uma parceria bem conectada já é também fator protetor, eu acredito. É, Né? é. Para isso, né? E aí, enfim, a gente vai precisar de um vinho aqui para poder continuar indo para esse campo, porque a gente vai, de fato, para uma questão social muito grande, Muito estrutural grande. muito grande, É, né? é. Mas daí, indo para a questão das gerações, que foi a outra pergunta que você me trouxe, né? Eu acho assim, que a gente tem coisas boas e ruins dos dois lados. Uhum. Então, assim, eu sempre falo, ó, tudo muda o tempo todo. A ciência muda o tempo todo, né? Hoje, a quantidade de matérias que um estudante de medicina tem é muito maior do que eu tive. Porque mais coisas foram descobertas, mais coisas foram agregadas ali. Então, assim, a gente precisa ter a mente aberta de entender que as coisas vão mudando. E tem muita coisa também que as avós sabem. E que vem aí de um conhecimento popular, de uma ancestralidade, e que faz sentido, né? Então, assim, cara, pergunta pra tua mãe, pergunta pra sua sogra como é a relação. É uma relação bacana? É uma relação que você se sente confortável pra se vulnerabilizar? É uma relação que não vai ter julgamento, né? Que Uhum. não vai ter. Porque tem gente que. Ah, mas no meu tempo era diferente. Cheio de arrogância e prepotência, né? Do tipo assim, eu parei no meu tempo. Tá, mas o tempo passa. E Uhum. as coisas mudam, né? Então, Uhum. assim, eu sempre falo, os netos de vocês, caso os filhos de vocês queiram ter filhos, já vai ser tudo diferente de novo. Exato. Porque tudo muda o tempo todo. E aí, o que é que eu tenho, Aline, nesse cenário? Eu tenho o que a gente falou: estabelecer a confiança, Exato. construir vínculo comigo, com essa criança, com quem tá me acompanhando, pediatra, psicóloga, né, doula, né, consultora de amamentação. Então, quem é obstetra, quem é parteira, quem é minha equipe? Eu confio? Eu posso trocar? O que eu ouvi faz sentido? Ressoa positivamente pra mim? O que é que eu sinto? Né? Eu sempre falo assim, gente, menos é mais. Menos é mais, menos é mais. Pra tudo, menos é mais. Então, se você ouve. E assim, quando as famílias que passam na pré-natal vão pro hospital, eu falo pra elas, eu falo para as famílias, vocês vão ouvir de cada pessoa que entrar no quarto coisas diferentes. Usem o filtro de vocês. A gente está trabalhando aqui, né, hoje com o acesso à informação. Muitas famílias chegam sabendo muita coisa. Aham. Então, a consulta pediátrica pré-natal ela fica extremamente rica, porque eu dialogo com eles praticamente de igual para igual, né? Trazendo ali alguns pontos. Ah, essa medicação é assim, essa medicação. Enfim, trazendo ali alguns pontos. Mas usa o filtro. Faz sentido. Então, sustente a sua escolha. Uhum. Uhum. Né? Então, assim, conversei com minha mãe. Minha mãe falou que na cólica ali na disquesia, bota uma bolsinha quente. Pode ser. Experimentar. É possível. Ah, minha mãe fala que Uhum. botava no carro e me dava volta. Experimenta. Vai trazer algum mal? Não. Uhum. Experimenta. E é interessante quando você traz essas memórias, né, essa troca que é muito rico, que eu também sempre estimulo, é tão importante você saber da sua história. Fui amamentada? Aconteceu o quê no meu puerpério, mãe? Quando tem uma relação, como você falou, boa, né, assim, porque muitas coisas, a gente falando um pouquinho da parte psicológica, né, que acontece nesse comecinho aí, que a gente fala eu não vou usar o termo, mas eu vou explicar, né, que é a transparência psíquica, né, que é isso, né, que a gente chama de transparência? É quando conteúdos da nossa infância, quando nós éramos, né, assim, pequenos, assim, em relação à nossa mãe que a gente teve, né, assim, que a gente de alguma forma acabou registrando, emerge facilmente, né, mas emerge facilmente no nível de consciência, às vezes não claro, vem como sensações, vem no Perfeito. campo da angústia, né? E aí, por que eu tô sentindo isso, né? E às vezes conhecer a história, às vezes não, é muito bom conhecer a nossa história, porque as peças às vezes vão se encaixando, né? Nossa, então, essa angústia que eu sinto nesse choro diante de tal coisa, nossa, e aí até para entender, que eu escuto muito na clínica, nossa, eu agora olho diferente para minha mãe, porque a gente começa a imaginar o tanto de coisa que a nossa mãe passou. Dois, porque a gente começa no campo do corpo, com as sensações que se misturam, né, a tentar entender por que que eu tô sentindo isso, uma coisa que eu sempre quis, né, por que que tá difícil, por que que é difícil às vezes a amamentação, que tem a questão de limite, né, de lidar com esse corpo, né, e Eu outras quero mesmo questões, amamentar, exato, né, assim, como é que isso tá né? chegando. Exato.
Então, assim, que é bonito, né, quando você traz isso, assim, porque às vezes a gente traz, né, e aí você fala muito assim de, né, tudo depende assim, da flexibilidade, do passeio. Você quer? Faça, assim, né, de não sair de uma rigidez, né? Rigidez é um caminho que a gente está trazendo Exato. para, né, adoecer essa mãe, essa família, né? Poder flexibilizar, poder conhecer essa história para experimentar, dizer, não, não é por aqui, é por aí, né? Assim, ouvir, do que falar, nossa, por que que eu vou ouvir? Porque é diferente mesmo, né? E às vezes se fechar, né? Fechar uma porta, uma possibilidade de receber até um colo, até uma acolhida, né? Você falou da automaternagem, eu acho incrível, né? No tempo que eu trabalhei, um TEINEL, não lembro agora o nome do teórico, mas ele falava muito assim, né? Que o papel do profissional, por exemplo, que está ali no UTI neonatal, né? É como se fosse estar ocupando o lugar de ser mãe dessa mãe, que é essa maternagem dessa mãe, para ela poder construir confiança ali, porque é um contexto, claro, muito específico, que a mãe de UTI neonatal já foi, né? Imagina, porque no momento que eu tento estar aberta para vincular ou construir algo de cuidado, tem uma equipe que faz tudo e que atravessa. Uhum. E aí, quando sai, nossa, e agora é comigo, né? Então, assim, Perfeito. como que nesse processo mediar para que essa mãe possa entender que a voz, o toque, a presença, que tem uma função que é só dela ali, né? Que é importante ela estar ali, né? E aí precisa que eu acolha e como você falou, materne, né? Essa mãe para que ela consiga estar ali, né? Mediando e facilitando essa comunicação, né? E isso a gente amplia para vários contextos. Dentro de casa, quando você fala, eu olho para essa mãe, né? Tá olhando para o bebê, né? Essa automaternagem, o que é que ela pode se dar, né? O que é rede de apoio, né? Nesse contexto. Tá, eu só tenho uma família muito restrita. Minha vizinhança pode ser? Você falou, eu adorei, né? Alguém que pode abrir a geladeira, quem é que tá aqui? Às vezes é um amigo, às vezes alguém da comunidade religiosa, né? Profissional, às vezes é o seu profissional de saúde, tipo assim, quem é? Né? É uma rede de apoio que pode ser construída, mas aí veio um outro ponto de essa mulher consegue pedir, consegue entender que ela pode construir, que ela pode se permitir a ter essa rede de apoio, né? Sim. Porque também entra num lugar da sobrecarga materna, né? Da sobrecarga da mulher, Uhum, né? uhum. Num mundo com patriarcado, com machismo, com misoginia, enfim, né? Então, existe aí uma sobrecarga absurda da mulher que transfere ou agrega-se à materna, Aham. né? Então, assim, é ir para um lugar de muita. Teve um dia que eu tava na consulta também que a mãe começou a trazer. Eu fiz uma pergunta e ela me respondeu, ela começou a justificar. Eu fiz, não, você não precisa se justificar. Sabe? Tipo, não é sobre isso. Eu só quero saber só se sim ou não. E pra mim, não, já basta, né? E eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, gente, como a gente é ensinado a justificar tudo, a explicar tudo, né? Ter essa carga do tem que fazer tummy time, tem que usar tal fralda, ou tal pomada de assadura, ou tem que fazer o que a blogueira tá fazendo, né? Esse excesso de informação Uhum, que uhum. chega, que foi o que a gente tava falando, que a gente falou da questão dos ancestrais, mas a gente não falou dos iguais, Sim, né? sim, sim. Dos pais. Então, assim, eu acho muito legal os grupos, porque funciona muitas vezes como uma rede de apoio virtual Uhum, para pessoas que uhum. não têm. Então, eu acho que é interessante, mas é preciso também saber dosar, Exato. né? Então, assim, até onde vai, até onde eu posso ir, né? Então, assim, que aí eu volto para o que eu falei mais cedo. Faz sentido? Uhum, Então, uhum. sustente, Sim. né? Ah, eu tenho medo de errar. Minha amiga, você vai errar. Você é humana. Não tem pra onde ir. Você vai, né? E a psicologia traz isso. Toda pessoa que tá aqui nesse mundo tem traumas. Faz parte da existência humana, Exato. né? Então, assim, claro que tem coisas aqui que eu não falo no primeiro momento. Eu vou construindo essa relação. Imagine, puerpério. Ó, você vai traumatizar seu filho. Haha. Não vou fazer isso, né? Não é por aí. Sim, Mas, assim, sim. é ter essa noção. E à medida que a Exato. gente vai acessando e vai colocando essa mulher na automaternagem, vai colocando essa mulher no lugar de protagonista da maternidade dela, Aham. né? De assumir as escolhas, de dizer assim, Aline, no grupo, eu vi isso, isso e isso. Você acha o que disso? Ó, eu não acho nada, mas eu tenho essa ciência que traz isso, isso e isso, e essa que traz isso, isso e isso. O que é viável? O que é possível? Ah, essa, então vamos nessa. Sabe? E aí a gente vai construindo, né? Eu sempre falo, gente, saiu da porta, as escolhas são de vocês. Meu papel é orientar, é explicar,
opinar diante do que tem de estudo, do que tem da minha prática clínica, né, do que a gente tá vendo. Mas existe assim, ó, eu não banco, né? Tem mães que falam pra mim, eu não banco. Não banco esse exame. Eu falei, tá bom, vamos fazer daqui a um ano? Vamos então fazer dessa forma, porque a gente fica sem fazer o exame, mas ao mesmo tempo a gente não fica sem a suplementação, por exemplo. E a gente vai dançando conforme. Pronto, você trouxe até uma questão que eu queria até te perguntar aqui, assim, né? Dentre esses marcos, você falou tummy time, né? Assim, os ganhos, e aí hoje, né, tem você como pediatra, né, uma escala, tem uma margem, mas parece que a gente esquece dessa janela e se coloca um prazo, né? Dentro desses marcos, o que que você considera, assim, importante, né, o que que você poderia trazer para quem está nos ouvindo, de cuidados mesmo, né, nesse processo? Eu sei que são muitos, não vai estar todos aqui não, mas assim, como é isso? Você fala em Né? relação ao neurodesenvolvimento. Isso, né, alguns marcos que, como você falou, da cobrança que a mãe tá ali, né, para atingir certos marcos, né? Eu acho, mas assim, eu diria que existe uma competição. Uhum. E aí eu vou ampliar um pouco a linha de raciocínio. Aham. Hoje a gente vive numa sociedade que o sobrenome é produção, né? Então tudo é produzir. Tudo é o meu é mais rápido, o meu é melhor, o meu é primeiro, né? Ai, meu filho virou com 4 meses. Ai, meu filho engatinhou com 5 meses. Ai, meu filho falou mamar com... Sabe? Então, assim, a É gente... mesmo. Não é? Uhum, Então a gente uhum. tem. E aí, ai, meu filho estuda em tal escola, é bilíngue, e já prepara para o vestibular desde o primeiro ano do fundamental. Enfim, isso é vendido, Sim, né? sim. Então a gente tem. Isso é muito vendido. Então, produzir, 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 produzir. E aí, peraí, calma. É a biologia. A resposta tá dentro. Aham. E eu não tô falando aqui de intuição, não. Eu tô falando de instinto, né? Tá dentro. Que é o que eu falo, peraí, calma. Por que que a gente precisa fazer tummy time? Que pra quem sabe que não é tummy time é deixar o bebê de bruços numa superfície sólida, rígida por um X período de tempo. Que a gente brinca de academia do bebê. Uhum, Por que uhum. que eu preciso fazer tummy time? Porque a geração passada da nossa teve a questão assim, o bebê precisa ficar sempre de barriga pra cima. Porque se o bebê ficar de bruços, aumenta o risco de morte súbita. Então, a nossa geração, um pouquinho a geração anterior, só ficava de barriga pra cima. E aí viu-se que a gente começou a ter assimetria craniana, a gente começou a ter questões de hipotonia, de atraso do neurodesenvolvimento. Aí a Academia Americana de Pediatria falou, gente, a gente precisa colocar os bebês de bruço. Uhum, E aí veio o tummy time, que é o tempo de barriga. uhum. Porque o bebê era só barriga pra cima. Mas se eu confiar na biologia, se eu deixar o bebê livre, é porque a gente vive num lugar que não dá pra deixar o bebê livre. Por quê? Aí, enfim, a sociedade, o capitalismo, né? A gente saiu do coletivo, a gente saiu do nômade para Aham, fixar, enfim. aham. Aí a gente vai para uma série de questões históricas, sociológicas, enfim. Mas o bebê, ele precisa estar no espaço. Uhum, Então, o tummy time, ele pode ser feito no tronco, ele pode ser feito aqui no antebraço, ele pode ser feito na cama, mas ele também precisa ser feito no chão, porque eu não tenho ali no chão eu não tenho o contraponto do colchão, por exemplo, que tem uma força, né, ali, que ajuda. Mas precisa ser meia hora? Não, gente. É no tapetinho, é conversar com a criança, é contar a história dela, é contar como foi o parto dela, é colocar música, a playlist que tocou no parto, né? É contar como aqueles dois seres que deram origem a ela se conheceram. Sabe? É contar, é comunicar e vira de bruços um pouquinho. E aí é muito engraçado assim. Ai, doutora, que brinquedo eu compro? Primeiro mês de vida, eu, nenhum. Nenhum. Eu quero contato, eu quero toque, aham. eu quero música, eu quero presença. Sabe? E Uhum. isso vai acontecendo. Sim. Claro que existem intervalos. Mas não tem que virar com, sei lá, pivotear com 3 meses. Um exemplo. Que é em Uhum, torno uhum. de, né? E aí o papel do pediatra é justamente isso. É estar ali para reconhecer possíveis fatores de riscos para uma intervenção precoce e trabalhar em cima daquilo. É isso. Bom, chegou onde eu queria. Maravilhosa. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Essa comparação, porque todo mundo recebe, tá na caderneta da criança, tá ali tudo direitinho, mas parece que é esse nível, né, que você tá dizendo, esse nível de cobrança e de exigência, porque o filho de fulano, ou não sei quemzinho, ou minha mãe fala que eu, ainda tem isso, né, assim, não, mas você fazia tal coisa, né?
E aí fica essa expectativa para que esse bebê, de alguma forma, também, né, se aproxime. Quando é segundo filho, terceiro filho, vem né, a régua ainda vai crescendo mais, né? E aí poder estar aberto para entender, inclusive, né, o que é que esse corpo, esse organismo desse bebê, né? Como é que ele vai se desenvolver, né? O que é que apresenta. E às vezes, né, e é interessante você falar da importância de observar certas coisas, ter tempo de construir isso para uma intervenção precoce, né? Agir antes, né? Assim, algum nível de ação de cuidado, porque muitas vezes também cai no lugar de eu vejo que tem algo que está aqui acontecendo diferente, mas eu não dou conta ou de buscar, de receber algo, às vezes o medo, e hoje a gente tem muitos diagnósticos, né, assim, de autismo, outros, né, questão de neurodesenvolvimento, né, que vai para algumas atipias, e que a gente, né, e eu percebo isso na clínica, o receio de sustentar algo diante de uma sociedade que compara o tempo inteiro e que espera o tempo inteiro, né? Que o bebê esteja, como você falou, autonomia do sono. Não digo nem só esses marcos, mas você falou agora, né? E aí, lembrando do exemplo do curso, né? Da consultoria e tal. E aí, ok, tem cursos que podem estar orientando, enfim, mas a questão é, por que que a gente já espera que um bebezinho tão pequeno já tenha essa autonomia, como você falou, que precisa sobreviver, né? E às vezes, nossa, e começa a comemorar, e, né? E é um ganho e tal, né? Outro quartinho, e aí cada um vai para um lugar, às vezes assim, gente, é um bebê, né? Vai acontecer um momento que ele vai dormir a noite inteira, vai acontecer um momento que ele vai ter o quartinho dele, né. Então, assim, aí vem aí outras questões sobre, né, o quartinho, a cama compartilhado, o que é, o que não é. É o que é possível para aquela família ter saúde, né. Porque tem um marco que é justamente desse processo de fortalecimento emocional dessa mãe. Você falou até que falou: "Olha, eu li que eu lembrasse", até brincou assim, que depois de um tempo a livre demanda, é bilateral, né. A mesma Exato. coisa são de outras questões, porque às vezes tem algo que também que é dessa mãe, né, que é dessa família, que é algo que está sendo respondendo nesse sintoma, que olhando às vezes, nossa, né, se o bebê está acordando muito, tem alguma questão, como é que está essa casa? Que é outro ponto que eu falo, né, pra gente dormir hoje, nosso corpo tem que estar se sentindo seguro. Então se eu vou às vezes tem gente que nem consegue dormir fora de casa, não dorme bem, né, porque, nossa, esse ambiente não é meu, tem algo acontecendo aqui, algo que o nosso corpo capta, né. Então, sono também tem a ver com segurança dentro dessa família, dessa casa, né? Que no meio de tanta transformação, a gente pode ter um nível de agitação ou de ansiedade, que de algum modo também pode estar ali, né? Aparecendo como sintoma também. Para além das questões que também tem, como você falou, do bebê que está aprendendo, né? Um corpo que está em amadurecimento. Mas o como que é importante, né? Esse olhar e esse cuidado pro tempo e para que régua de exercício a gente está usando que é como você colocou, que eu espero, né, que meu filho tenha ou atinja, e muitas vezes não olhando para minha necessidade, a necessidade do meu filho, né, da casa. Então, assim, que bom te ouvir, e acho que você trouxe uma orientação que é muito importante de, assim, vamos olhar, né, para além dos marcos, que isso aí todo mundo recebe, mas acho que você trouxe um ponto bem importante. E que tira, acho que um alívio, né, de muitas mulheres, assim, que não sei se você costuma também trazer isso, você percebe quando você traz esse acolhimento, né, assim, como é que as mães ficam, né, que relato que traz, né, se é uma questão dela, se tem a cobrança da parceiro, se tem cobrança familiar, né, assim, nessa escuta, né, no seu dia a dia com mulheres, né, o que que você percebe que é mais desafiador ou que gera mais ansiedade nessa família, diante do que você está trazendo aí, que eu achei bem interessante, né? Eu acho que tem muito a sobrecarga. Uhum, uhum, A sobrecarga materna, ela é muito verdadeira, uhum, e eu acredito que é o grande ponto que as próximas gerações, as mulheres estão escolhendo não ser mães, é pela sobrecarga. Não é de uhum, gerar, não é de amamentar, é a sobrecarga, uhum, né, então é uma questão estrutural social, né, uhum, relacionada uhum, a isso. Eu tenho um nicho que eu tenho parcerias muito presentes. Então eu consigo trabalhar e acolher, sabe, e assim, eu consigo de uma forma muito leve dizer assim: "Então, vamos convidar você, né, vamos aqui", né. Já tive brigas, já precisei levantar pra me impor, já precisei levantar pra me impor, né. Mas assim, de uma maneira geral, eu percebo que quando existe esse acolhimento e quando existe esse convite, né, de uma forma cuidadosa e que eu uhum, sinto que tem uma abertura naquela família, uhum. isso Sim. traz um alívio para essa sobrecarga materna. Não isenta, não tira,
Assim, eu acho que se eu pensando aqui rápido, eu não consigo. Eu acho que são pouquíssimas mulheres que não sentem essa sobrecarga, mas porque tem uma rede de apoio muito bem estruturada, Uhum. sabe? Então, assim, são poucas. A grande maioria eu percebo que tem um alívio, né? Sim. Porque, assim, se você pede pra parceria comprar fralda, você já gastou energia. Você já precisou pensar e pedir pra ele ou pra ela Sim. comprar a fralda, né? Pra parceria comprar a fralda. Então, assim, é, quantas parcerias compram a fralda sem precisar serem pedidas? É um exemplo a fralda, mas que dá pra falar de muita coisa, né? Uhum. Então, assim, eu percebo que a escuta alivia muito. Então, ter uma escuta ativa ali alivia, né? Reconhecer, validar essa sobrecarga, né? Ver o que é possível para aquela estratégia familiar, Sim. ajustar. E aí eu venho justamente com essas permissões, né? Então, assim, eu, de certa forma, autorizo. Do tipo assim, vá tomar um banho de mar, Uhum. deixa um leite, vá, vá fazer sua unha, vá fazer seu cabelo. O que é importante pra você? Vai fazer sua aula de dança, né? Que aí elas, eu posso, né? E deve, pelo amor de Deus, né? Vamos tentar tornar esse puerpério menos, essa maternidade menos cansativa, né? Enfim, então eu acho que é isso, assim, que eu escuto e que eu percebo, essas pequenas autorizações. Fale, 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 fale. Não, você falou um ponto que é importante, essas autorizações, assim, o impacto disso nessas mulheres. E nas crianças. Porque, assim, às vezes a mãe até sabe, que aí nem sempre, mas às vezes até eu sinto, né, de alguma forma, se eu sentir minha necessidade, o que é que eu tô sentindo falta. Mas será que eu consigo pedir ou sustentar, sair de casa para fazer algo por mim? Quando todos esperam, inclusive até a própria mãe se cobra de estar nesse lugar, né? Mas, nossa, não, minha médica. Isso que eu falei, né, é até interessante poder trazer isso, porque às vezes é como se a mãe pudesse até ter um respaldo para sustentar a sua escolha, que internamente ela até já sabe muitas vezes, Perfeito. mas, né, até por conta desse julgamento social, desse mito dessa mãe, né, que tá ali abnegada, dedicação exclusiva e tal, que esquece que essa mãe, antes de tudo, é mulher, que precisa se cuidar para conseguir ser uma boa mãe. Exato. Então, às vezes, a fala vem de um profissional de saúde: "Olha, minha médica me disse isso aqui", né, quase que uma prescrição aqui Não, pra mim. quase não, eu É uma prescri prescrevo. Eu boto lá o nome da mãe e falo, passear com uma amiga, ler um livro, sei lá, o que você quer fazer? Ir no salão, eu carimbo, falo aqui, ó, sua prescrição médica. Pronto. Que aí não resta dúvida, tipo, ó, se me questionar, eu tô aqui, né, então esse cuidado aqui tá sendo prescrito, porque é isso, às vezes, conseguir sustentar essa escolha para fazer algo por mim enquanto mulher mãe, né, assim, num contexto que vem a culpa: "Nossa, mas e aí e tal?". Não, tem como tirar o leite, tem como deixar alguém, é meia hora, é uma hora, como é que é? Vai experimentando, porque aí tem um ponto também de poder experimentar, porque até aquilo, né, que se espera às vezes vai ser diferente, num tempo diferente, porque a gente tá falando dessa confluência, né, que a mãe sente e sente saudade, volta, A né. ambivalência materna. Exatamente, a ambivalência. Eu quero, mas quando eu chego lá, nossa, meu coração aperta, eu preciso voltar, eu não dou conta, e, né, e dói meu coração, E tá e tudo tudo bem. bem, né, Isso porque aí. assim, é esse momento mesmo que tem essa fusão mãe-bebê, que é funcional, assim, né, nesse momento, né, até nisso, e não é exclusivo materno, como você trouxe no começo, né, que agora me lembrando para não deixar passar, né, eu acho que o comportamento de cuidado, né, e aí tem estudos hoje avançados, e que bom que a neurociências trazem, né, esse ponto, assim, relevantíssimo, em relação a também tem alterações no cérebro do homem quando ele está engajado no cuidado, né, que é aquilo que você falou, as transformações também podem ocorrer, né, precisa da participação, do engajamento no processo de cuidado, né. Mas aí voltando para essa mulher, ela tá nesse processo, né, engajada, tem alterações nesse cérebro, nesse corpo, que aí eu sinto o que eu quero, aí eu vou, aí vem a ambivalência, a ambiguidade de: "Meu Deus do céu, tô com saudade, o coração apertou, eu preciso voltar", né. E ela vai se experimentando, porque não existe a vida daquela mulher de antes, né, mas como é que eu vou me adaptando e trazendo aquilo que me nutre, num ritmo, ao tempo, talvez em pílulas, em doses que vão sendo, né, de alguma formas também aprendidas nesse novo contexto, né. Exato, exato. É.
Que bom que você prescreve. Pois é, mulher. E assim, e eu estava pensando aqui, né, esses grupos de WhatsApp, assim, né. Aham, Aí uma vez me aham. mandaram um print falando de mim, assim, falando: "Olha, você tá sendo citada aqui e tal", e uma das mães colocou assim: "Ela deixa minha maternidade mais leve". Né? E a gente conversando agora, e aí eu pensando, eu falo, de fato, meu papel é, obviamente, proteger a criança, né? Cuidar Uhum. da saúde dessa criança. E saúde aqui não é só ausência de doença, né? É o Aham, aham, biopsicopatográfico, espiritual, aham. emocional, social. Mas o meu objetivo não é trazer mais demanda para aquilo. Entende? Então, assim, tem algumas mães que falam assim, Aline, sua consulta não é consulta, sua consulta é uma sessão. Porque você vai. Sim, vou, gente. Porque assim, eu preciso entender todo o contexto e eu preciso tornar isso mais leve. Aham. Eu preciso trazer reflexões, trazer possibilidades, para que esse núcleo familiar ele consiga, dentro do período de uma consulta e outra, elaborar isso, executar e todo mundo ficar mais leve. Uhum, uhum. Sabe? Então, assim, eu não vou ser aquela de tipo assim, marcação e nananã, sabe? Aquela coisa assim, do rígido. Aham. Tá, como é que essa banda toca? O que é possível? Eu nunca me esqueço, teve uma vez que uma puérpera, né? O bebê nasceu prematuro, ela foi mãe de UTI, enfim, foi uma situação bem perigosa, ela correu risco de vida, enfim, segundo filho, e aí a gente conversando e tal, e ela sempre com umas queixas, assim, nas consultas, umas queixas, mas eu não vejo isso na criança, tipo assim, um desconforto gástrico, um negócio, não fazia sentido, assim, aí eu acho que na consulta de terceiro, quarto mês eu virei pra ela e falei assim, você quer realmente amamentar? Ela falou assim, não. Eu falei, e por que você tá amamentando? Ela fez, Uhum. e aquilo mudou. E a gente conversou, eu expliquei os pós e os contras da amamentação, né? Uhum. Precisei, obviamente, ter muita coragem, porque Uhum. pra quem é pró-amamentação, mas aquela história não era minha, Sim. não era minha, era dela, Uhum. sabe? Ela tem o processo terapêutico dela, Uhum. né? E aí, quando a gente elaborou isso, eu trouxe os pós e contras, ela entendeu, porque além da prematuridade, que já tem fatores de, né? E ela assumiu, tudo mudou no puerpério dela. Tudo mudou. Então, assim, a gente tá falando pra não aumentar? Não, gente, não é isso, pelo amor de Deus. Eu tô falando que sustentar a escolha Sim. traz liberdade. Então, o trabalho é o que é que eu quero, né? Essa culpa não é minha, essa culpa é a sociedade que diz, né? Uhum. Que bota Uhum. em mim de que eu Exato. tenho culpa. Isso É. vem aí da estrutura, Uhum. né? Então, assim, o que é que eu, enquanto Sintoma. mãe. É o quê? É o quê? É sintoma social, né, Exato, que exato. tá perfeitamente funcionando tão bem que gera, né. Exato. Então, o que é que Uhum. eu, enquanto mãe, Sim. posso fazer aqui, né? É. Então, assim, é ter esse olhar. O que é que eu sustento? Uhum. Eu sustento você Uhum. voltar a trabalhar com 2 meses. Volte. Eu sustento largar meu emprego para cuidar da minha criança. Largue. Financeiramente é possível? É possível. Largue. Agora, é estar em paz com essa decisão e entendendo que isso vai mudando ao longo do tempo. Perfeito. Né? Hoje eu posso não querer trabalhar, mas daqui a um mês eu posso querer voltar a trabalhar fora de casa, porque em casa também tem trabalho. Ainda vai voltar para o emprego. Porque, né? Mãe trabalha 24 horas 24 por dia, horas. 7 dias por semana. Então é um trabalho financeiramente não remunerado, na grande maioria das vezes, Uhum. né? Porque existem aí alguns combinados também, enfim, né? Familiares, mas de uma maneira geral é isso. O que é que eu sustento? O que é que eu arco da minha escolha? O que Sim. é meu sintoma, minha culpa? O que é social? O que é imposto? Aí a gente vai dançando. E é isso. E é interessante quando você fala, né, desses acordos que mudam e que podem mudar, porque às vezes, assim, naquele momento, o cenário possível foi: eu saio, financeiramente foi viável, eu tô aqui, eu vou experimentar. De repente bate aquela angústia, né, de: "Meu Deus, e aí eu não tô né, tô sentindo falta da profissional ou do que eu fazia", ou algo, né, financeiramente ali tá também trazendo, né, um fator de estresse. Mas aí como é que eu peço, o que é que eu falo? Que às vezes como se tivesse que pedir Uhum, autorização, né, uhum, uhum. ou vice-versa. Então, assim, é interessante, né, te ouvir, olha quantas transformações que chegam com o bebê. Na conjugalidade, no papel profissional, eu falo que enquanto um papel está sendo construído, que é o materno, tem outros que estão sendo desconstruídos, deslocados, e que demoram um tempo para se reorganizar, que é o que a gente chama do puerpério, né, que é um tempo que é único para cada mulher. O Exato. tempo que todos esses papéis vão ser reacomodados e ela vai se sentir, se reconhecer com a chegada desse bebê, desse papel materno, é um tempo único, é 1 ano, é 2 anos, é 3 anos, né.
nesse sentido, porque se eu deixo, né, um papel que eu fiz durante muito tempo, porque eu escolho e eu sinto que eu não consigo deixar meu filho em casa, e eu faço um acordo com o parceiro, com a parceira, né, assim, de que eu vou ficar aqui exclusivamente, vou voltar com X tempo e nananã, e de repente algo muda, né, e ter essa abertura, ter esse diálogo, né, eh, e é isso, não tem jeito, e voltar para esse lugar de eu estou aprendendo, né, e poder se validar, né, E se dessas permitir transformações. errar. Exatamente. É entender que o erro faz parte. Uhum, uhum. Faz parte. Sim. Faz parte, né? Porque e é difícil mesmo assim acessar isso nas mulheres. É difícil. São poucas puérperas que eu consigo, poucas famílias que eu consigo chegar nessa profundidade Uhum. de abordagem. Mas a culpa, cara, a culpa é fogo. A culpa materna, ela é. E tem esse ditado horroroso, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu tenho um ódio desse ditado. Eu tenho, porque assim, elas usam muito. É, é. Ai, Doc, a pede, nasce a mãe, nasce a culpa. Eu falo, não, pra parar. Pra parar a culpa é quando você tem intenção naquilo. Quando você faz de propósito aquilo, né? Então, assim, você não tá fazendo de propósito, né? Ah, Perfeito. às vezes eu fiz isso daqui, sei lá. Uma outra vez eu recebi uma mensagem na madrugada, eu fiz isso, isso e isso. Aí fez uma quantidade, né? De remédio pra criança. Aí eu li assim, eu fiz. Qual o peso da criança? Aí a mãe falei, então, era essa dose dividida por 3. Aí a mãe, ops, eu fiz, como é que ele tá agora? Aí a mãe falou, não, ele tá bem. Eu fiz, tá tudo bem. Não faz mais hoje, amanhã você faz. Então, assim, eu não falei, que absurdo! Você teve superdosagem! Você vai matar essa criança! Cara, ela já sabe que ela fez uma dose errada, né? Meu ponto foi, tá, como é que tá a criança? Não, tá bem, tá de boa. Então, beleza. Então, eu não vou ficar dizendo, você tá errado. Não precisa. Uhum, Ela não uhum. fez porque ela quis, Exato. né? Enfim, então é ir dançando e tocando e acolhendo e ouvindo e escutando e entendendo que é uma construção da família. É impossível cuidar da criança sem cuidar da mãe. É impossível cuidar da criança sem cuidar do núcleo familiar. Não Uhum, dá. Não dá, uhum. não dá. Pra mim não dá, assim, é pré-requisito pra mim, assim. Tanto é que quando eu vou, às vezes, um pouquinho mais, assim, amanhã, ai, porque eu quero ir, vamos cuidar todo mundo junto. E aí a gente, enfim, consegue algumas coisas nesse caminho, né? Uhum, uhum. E aí, já que a gente tá falando também em formas, né, de também trazer essa acolhida, né, nesse processo de, olha, já sei, né, o erro acontece, mas como é que a gente acolhe, né? Nasce uma mãe, nascem responsabilidades que estão sendo aprendidas, né? Mudar para realmente esse tom de culpa, porque senão a gente naturaliza. Então é normal eu sentir culpa, eu vou continuar sentindo, a gente não faz o que com isso, né? Então a gente continua nesse lugar, né, de estar o tempo inteiro se sentindo culpada e normalizando algo, né? E aí poder questionar, porque como você falou, a culpa é fruto, né, de um contexto que vem de uma cultura, né? De questões que a gente absorve, como você falou, que eu acho que o que a gente quer que levem daqui é, por favor, filtre, aprenda, né? Aprenda a filtrar, a olhar para a sua história, né? A entender o que é que funciona, que recursos que me nutrem. E aí, Que o do outro é diferente do meu. do meu, exatamente, né? Dessas diferenças. Você falou da consulta pediátrica pré-natal com a gestante, né? A gente está falando aqui quando, né, no pós, né? Durante o puerpério, amamentação. Trazendo para recursos, né? Para cuidado. Como é que você percebe, né? A gestante, né? Que tipo de recursos, às vezes, também tem de orientação e cuidado aqui no pré? Que essa mulher pode carregar para si, para que esse puerpério tenha mais saúde, né? Excelente, Marcinha. É, então, na consulta pediátrica pré-natal, eu tento trazer o Uhum, que é que espera-se de um uhum, recém-nascido, uhum, né? Então, eu vou falar que o choro é comunicação, eu vou trazer alguns recursos de o que fazer para cada choro, né? Ou, na uhum, verdade, eu falo uhum. assim, gente, vamos para eliminação. Um bebezinho que nasce, ele vai fazer cocô, xixi, mamar e dormir. Não necessariamente essa mesma ordem, mas é isso. Então vamos lá, né? Vamos entender que aí é uma coisa que é transgeracional, que é entupir o bebê de roupa. Uhum, Né? Tipo, a gente tá uhum. no verão de Salvador, 40 graus, e o guri tá com gorro, O luva, calor. meia. Velho, não dá. Né? Então, assim, eu trago algumas Aham, coisas, eu aham. desmistifico outras, mas assim, algumas coisas que eu gosto de falar e que eu acho que é estrutural é como é que a casa pode funcionar
sem a mãe, sem a parceria. Então eu trago isso na consulta pediátrica pré-natal. Quem vai cuidar de vocês? Quem vai cuidar da casa? Ah, tem diarista uma vez por semana. Ela pode ir 2? Pode. Não, não pode. Tem alguém que pode mandar comida congelada e aí vocês só esquentarem a comida? Tem. Então vamos organizar, sabe? Minha mãe tá aqui. Beleza, minha mãe trabalha, mas ela pode combinar e ela ir aos sábados lavar a roupa de vocês? Então, como é que essa casa... Porque vocês dois vão estar intimamente conectados e ali na simbiose, né, naquele imprint, naquela simbiose com aquele bebê. Então, como é que a casa vai funcionar? Vocês não vão dar conta da casa, né? Até dão, mas é uma sobrecarga, porque nem sempre vai ter rede de apoio. Mas a casa pode funcionar sem vocês. Como é que isso é possível? Então, eu acho isso um excelente recurso. Então, assim, tem gente que fala assim, você quer o que de presente? Aí eu falo assim, peça iFood. Peça uma feira. Peça uma lasanha congelada. Sabe? Peça uma diária de uma diarista. Roupa você não precisa, roupa perde. Né? As coisas hoje em dia chega tudo muito rápido, então a gente tem uma logística aí das entregas online que chega até no mesmo dia, dependendo de onde você compre. Então tem farmácia 24 horas, então você não precisa de estoque de fralda, você não precisa... Então assim, chá de fralda, em vez de pega dinheiro. Faz uma poupança ali, organiza a casa, compra um aspirador robô, sabe? Então assim, como é que essa casa... As práticas, né? Como é que essa casa pode funcionar nesse início, onde vocês dois, ou vocês três, enfim, é aquela família, está naquela simbiose com aquele bebê? Isso é uma coisa que eu trabalho muito. O choro eu trabalho muito, porque desestrutura muito, né? Então, entender qual é o choro, entender que o choro é comunicação. Tem um estudo australiano, mas assim, que eles falam que a criança, o bebê recém-nascido, ele pode chorar por até 2 horas, não seguidas, mas 2 horas no total, e apenas querendo conversar. É só apenas assim, tô com saudade do meu útero. Quem me tirou do útero? Sabe? Falo muito sobre a história da gestação. Sim. Também, né? Que é esse tempo que termina essa gestação fora da barriga. Que aí a gente tem alguns recursos, que é o sugar, o balançar, a posiçãozinha de lado. Então, ensino pra eles fazer essas coisas. Então, assim, gente... Eu sei que, eu sempre falo, eu sei que vocês estão no olho do furacão. Eu sei que vocês estão vivendo uma semana como se fosse um ano. Mas lembrem de mim. Vão por eliminação. Na hora do choro, vai por eliminação. Lembrar os S's. Bota o ruído branco. Faz. E aí eu vou, sabe, organizando na cabeça deles ali coisas pra que quando chegar, né? Porque assim, normalmente quando passam comigo no pré-natal, eu vejo eles na primeira semana pós-parto. Então, chega na semana pós-parto, eles já chegam, mas assim, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou, isso aqui eu não consegui, né? E aí a gente vai recalculando rota o tempo inteiro. Então, assim, se eu pudesse falar assim, quais são os recursos, eu faria da questão de estudar a história da gestação e entender como é que eu posso acalmar esse bebê, né? Esses 3 primeiros meses, né? Exato. Né? Nos 3 primeiros meses, mas que vai melhorando, né? À medida que eles vão crescendo, vai melhorando. Como é que essa casa pode funcionar? Né? Como é que pode ter comida pra mim, como é que pode ter prato lavado, como é que né? Como é que essa casa vai funcionar. Entender o choro. Também entender o choro. E também entender que eles precisam de colo pra dormir. Porque eles falam assim, eu boto no berço, não dura 10 segundos. Eu fiz, não, o berço tem espinho. E aí eu pego um gancho que você falou, né? Do dormir seguro. Sim. Né? E aí o bebê, ele precisa sobreviver, né? E aí ele precisa de estratégia de sobrevivência. O ciclo curto do sono é uma e teu toque Exato. é outro. Porque isso aqui neuroregula, isso aqui acalma, isso aqui libera vários neurotransmissores, vários hormônios que acalmam o bebê. Então, quando eu dormiu aqui, eu transfiro pro berço, o berço é uma barca deriva pra eles. Ele vai, cadê os cuidadores? Cadê quem me protege? Também. Então, isso também é algo que eu trabalho muito, né? De falar sobre o sono, de falar sobre as possibilidades, então, de entender que ele não vai dormir como um adulto dorme, não adianta. Então, assim, é muito mais um alinhamento de expectativa, né? Que hoje eu sinto que tá até menos desromantizada. Hoje, com a informação, que também tem sua qualidade, né? O excesso é ruim, mas existem coisas que são interessantes, né? Então, hoje, eu percebo que as famílias, elas chegam mais desromânticas.
Uhum. entendendo que vão ter uma privação de sono, Sim. né? Entendendo que vão ter ali que não vão conseguir, sei lá, dar conta do que achavam que dariam. Enfim, então eu percebo que a informação também ajudou nesse quesito, assim, de Uhum. entender alguns comportamentos esperados para aquele momento. Né? Mas eu acho que eu pensaria de recurso, né? Trabalhar o pedir, Exatamente. de poder assim ligar e pedir. E também entender que pode receber um não. Né, então aí tem esses jogos, mas assim, saber pedir é legal também, né, ter mais ou menos organizado quem é que pode né, que a gente fala assim: "Ah, tem aquela amiga pra tomar um café, mas tem aquela amiga que nã Então, quem são as pessoas que eu posso aqui poder pedir pra fazer uma feira, ou pedir pra resolver isso aqui pra mim, o que vai amar vir trocar fralda, né, então Uhum. ter também essa lista mental, até escrita mesmo, das pessoas, o que seria bom para quê, também. Enfim, É. por aí vai. Eu falei a você que gostava de falar. Não, mas é isso mesmo, assim, quando você falou de acho que você trouxe um ponto, que também no pré-natal psicológico, né, a gente vai olhando, assim, sobre poder pedir, porque muitas vezes na gestação, né, no fluxo que a gente segue, né, de não é doença, faço tudo, é enxoval e um monte de demanda para dar conta, né. E aí quando nasce o bebê, a mulher se vê, de alguma forma, precisando desse Uhum, suporte, uhum, dependente para coisas, às vezes, que só cai a ficha quando acontece de: "Nossa, né, antes eu não precisava disso, de toda essa rede para mobilizar, para fazer algo por mim, que agora eu vou precisar", uhum, né. uhum. E aí como é isso? Eu consigo me abrir, eu consigo pedir, estar aberta para receber ajuda. Quem é essa rede de apoio? Poder desenhar isso de forma prática, né. Então, assim, minha avó pode vir, sei lá, como você falou, né, minha mãe dia de sábado, a sogra tal dia, né, às vezes uma escala, às vezes poder olhar para isso de forma prática para entender, né, o dia quando a parceria pode ficar, quando é que retorna. Que bom que está em trâmite aí, né, a extensão da licença paternidade, Sim, glória a mas eu Deus. espero que seja de fato pra fazer isso, e não pra ficar vendo futebol e comendo amendoim na televisão. Ainda tem esse detalhe, né. Por favor, parceria, participe, né, assim, e não é rede de apoio, não é ajuda, que às vezes a gente, e aí Confunde, né? confunde, né, e vem: "Não, mas ele tá me ajudando, ele tá Não, sendo pai", como pai, você colocou, né. Quando exato. a gente fala rede de apoio aqui, é a ampliação dessa díade de cuidadores, né. Cuidador principal, né, você vai ser né, como você falou, mãe-mãe, pai, né, mãe-pai, pai-mãe, assim, nesse processo, mas que para além desse casal, né, que quem é essa rede de apoio são essas pessoas que podem ajudar esse casal nesse processo, que às vezes inclusive vai para além de laços sanguíneos, como você falou, Uhum. é amigos, né, é vizinho, é a diarista que vai vir nesse dia, o que é que eu posso organizar e por quê, né. E essa orientação prática é interessante antes, porque no olho do do furacão, você lembrar de coisas práticas, né. Você tá tão tomado emocionalmente com tantas questões e fusionado, como você trouxe, né, com o bebê, que foge, que escapa, e quando vê já não almoçou, ou esqueceu da comida, né, e Esqueceu isso de beber água. para os pais, né. Porque o bebê tá Sim, ali, o fluxo né, nesse direcionamento acontecendo, né. exato. E aí é isso, acho que poder investigar, né, que recursos que eu tenho, quando eu tô, né, estressada, ansiosa, né, que recursos que me acalmam, se eu não posso sair de casa, se eu não conseguir alguém para ir ali passear e voltar, é um banho demorado, é uma respiração, né, se eu pratico, às vezes tem no YouTube uma aula de meditação, ioga, um recurso para poder resgatar, para É o grupo respirar, do WhatsApp o de grupo puérpera. para desabafar, né, para estar ali, então assim, qual é, né? E aí não tem jeito, não tem receita, porque muitas vezes esse curso vende, né, e tem muita coisa acontecendo, quando já quer trazer uma receita pronta, para encaixar na realidade que precisa olhar e é experimentar, né. A gente tem, recursos incríveis hoje, atalhos incríveis, para ajudar a mulher a estar presente consigo, mas não tem jeito, a experiência vai ser construída e é única para aquela mulher. E aí como você falou: "Espera aí, dá tempo ainda, né, tipo o sono, o que que vai vir agora?". No meio de tantas questões que já trazem muita ansiedade para essa mulher, eu dou tempo de estudar, de fazer, o que que eu posso agora? Então se eu conseguir ajustar 10 minutos para ter um banho longo, né, para meditar, para deitar numa cama, ouvir uma música, ainda tem isso, "o bebê dormiu, dorme mãe", né, Nossa, gente, ainda tem essa ai, gente, imposição, pois né, outra é. coisa que a gente nem Ou então assim, trouxe. durma muito na gravidez, porque você não vai Não dormir. vai Gente, dormir mais, né, então, dorme, corre, não sei o quê, mas espera aí, essa hora que eu vou querer tomar o banho, aí tem outras necessidades, né.
E aí, quando você vai se dar conta, às vezes o corpo nem conseguiu relaxar, que é uma coisa que eu acho que é um Exato. recurso bem interessante. Porque no meio de tanta demanda, esse corpo tá tão hiperexcitado que eu não vou deitar, por mais que até com privação de sono. Mas a gente tem adrenalina, cortisol, às vezes hormônios do estresse acontecendo por conta, né, de todo esse desenrolar da sobrecarga, que não é simples assim dizer, deita e dorme, mãe, enquanto seu filho dorme, E que é né? importante só trazer, mas assim, porque no É. início do pós-parto imediato, eu tenho um estado hiperativo que é da ocitocina. Uhum, Que não é isso que uhum. você está falando. Você está falando Sim. algo médio prazo, longo prazo. Uhum. 20 dias, 30 dias, um mês, né? E por aí Exato, vai desse puerpério perfeito. adentro. Mas nesse início, é comum elas ficarem bem leoas, assim, eu digo. Porque tem ali uma questão de hormônio que vai fazer mesmo. E o sono delas... Eu tô falando delas porque normalmente é quem amamenta que faz Aham, isso, que libera aham. mais ocitocina, enfim. Sim. Que acaba vinculando mais, né? Vai acabar ali gerando um estado de hipervigilância maior. Mas isso que você trouxe é fundamental para entender que é para além de Sim, algo biológico. É sim. algo de sobrecarga estrutural, social, que prejudica seriamente a Uhum, uhum. saúde psíquica, física e mental dessa mãe. Exato, exato. E às vezes aquela pausa é conseguir restaurar um pouco, né, essa sobrecarga, esse estado de hiperexcitação, né. E aí por isso que é interessante que, e aí quem tá nos ouvindo, assim, procure recursos que sejam possíveis de carregar na sua bagagem, né, emocional, corporal, né, para conseguir minimamente se estruturar, se reconhecer nesse processo, né. De ter esses filtros, né, que a gente já falou que tem muitas informações que são importantíssimas, a gente tem grandes avanços, né, mas espera aí, né, conseguir levar para profissional de saúde, né, dialogar, eu li sobre isso, faz sentido, é verdade, não é, né, como é que funciona, ter essa parceria, né, assim, eu vi isso no grupo de pais, mas porque eu acho que esse, né, você falou, tem um ganho absurdo, porque é uma rede digital de apoio, mas assim, o cuidado de desse filtro também poder levar, porque às vezes não tem a mediação, Perfeito. para não sair de lá e ver se sentindo mal. Nossa, porque aí vem aquela comparação sem querer, né. Perfeito. E vem a culpa. E vem a culpa, né, porque aí tá nesse lugar, às vezes, como você falou de competição, né, porque é entre pares, é entre irmãos, né, que estão vivendo ali processos, né, semelhantes. E aí tem muito acolhimento e cuidado, tipo assim, aqui eu tô buscando suporte e eu entendo que cada uma aqui, cada pai, cada mãe que tá nesse grupo, tá no seu desafio, né, tem o seu processo, o seu Tem ritmo, o seu dores que às background. vezes nem vão estar É ali, isso e que cada aí. família sabe, né. É, e dizer: "Tá bom", e poder se acolher, que eu acho que isso tá tendo uma virada de chave também, assim, né, esses grupos tá sendo tipo: "Calma", né, e às vezes compartilha com cuidado: "Ó, comigo foi assim, mas pra você pode ser diferente, né, A gente veja perfeito, aí, né, se Marcinha. funciona, se não funciona", né. Tá, que você ia falar alguma coisa? Não, eu falei perfeito, Marcinha. Não, porque a gente tem, eu acho que assim, a gente É. tá tendo espaço pra diálogo, sabe? Aham, Então aham. a gente tá tendo espaço pra dialogar, a gente tá tendo espaço pra falar sobre exaustão materna. A Uhum. gente tá podendo dialogar sobre isso, Aham, aham. né? Então, assim, cara, isso já é muito legal. Então, assim, eu tô cansada, É, é. né? Marido, marida, esposa, esposo, eu estou cansada. Uhum, Eu uhum, preciso de ajuda. O que é uhum. possível Exatamente. para isso aqui acontecer, Uhum, né? Então, uhum. assim, isso é legal porque a gente tá evoluindo. E hoje eu percebo também que existe um pouco mais de cuidado, né? Como você trouxe na fala. Então, assim, e aí a gente volta, né? Do que a gente fala de vai ter a avó falando, né? Vai ter a avó falando, faz um lambedor, que é aquele xarope assim, eu amo. Vamos fazer, adoro. E temos evidência científica que funciona com mel. Então vamos fazer, né? Então assim, vamos fazer, a avó vai amar fazer. Então só a energia da avó ali, a disponibilidade, isso já cura. Né? Uhum, Isso já. uhum. Então, assim, e a mesma forma que a gente não bota mais moeda no umbigo pra fechar o umbigo, a gente também usa o lambedor. Então, assim, a gente vai tirando e vai trabalhando essa confiança, vai trazendo recurso. Não tem receita de bolo. Exato. Não tem receita de bolo. É um caldeirão que cada um ali vai colocar um pouquinho da sua porção mágica. Perfeito. É isso. A PED vai colocar, a PICE vai colocar, a obstetra vai colocar, a doula vai colocar, a consultora de alimentação vai colocar, os cuidadores vão colocar, os tios, as tias, os avós, a diarista, o porteiro,
Todo mundo ali vai. Eu vejo paciente meu que era amiguíssimo do porteiro, e o porteiro ficava dando batom escondido pra ele. E a mãe descobriu depois. Ai, comida chocolate. Enfim, Aham, aham. é construção. Né? Então, todo mundo, de algum grau, vai construir com esse caldeirão. E o que a gente precisa ter? Essa conexão de, peraí, calma. Faz sentido? Aham. Ecoa positivo aqui. Tá fluido? Tá valendo? Né? Aquela coisa assim, meu Deus. Peraí, não. A vida não é assim. Mesmo que o mundo diga, vamos produzir, né? E a produtividade seja vendida hoje como excelência. Eu estava até conversando com um colega, eu acho que daqui a um tempo vai existir o êxodo urbano. Eu acho que daqui. E ele me falou, Aline, na Europa já está acontecendo. As pessoas estão saindo das cidades e estão voltando para os interiores. Né? Estão saindo disso aqui porque tá uma loucura. O competir, o produzir, o tem que virar com 3 meses, o tem Tem que. que. Exato. Né? Calma, vamos trabalhar os recursos. E a Né? gente volta pro tema, né, de hoje, da nossa conversa, né? E aí, como se constrói confiança com tantos tem que tiram esses pais da presença e que vão para fora, né? Para esse externo com tantas informações. E aí tem um babado maior que a confiança. É que a gente foi assim, né? A A gente gente vai, e voltou. É. né? Porque tudo isso vai afetar diretamente, né? Esse vínculo, né? Esse processo de poder. Aquilo que você falou, nossa, quando a mãe pôde falar, ela virou uma chavinha, ela conseguiu ser uma mãe melhor para essa criança, né? Porque, assim, tanta rigidez, tantos tem que, afasta de um algo que pode ser a essência e o jeito autêntico, único e singular daquela mulher, daquela família, que se perde às vezes. E às vezes compromete a qualidade do vínculo, né? A confiança nesse processo que está iniciando, que sempre é processo, como você falou. Aí tem um outro ponto, você é mãe de primeira vez com 1 ano, meu filho tem 7, então sou mãe de primeira vez de uma criança de 7. Então, aconteceu as etapas que não Isso. acabam, É a né? fase do Depois é jogo. 8, 9, é adolescente. Então, A assim, fase do jogo. é se permitir entender que para cada marco, para cada etapa, nós estamos sendo de primeira vez. Ainda que eu tenha 2 filhos, 3 filhos, para aquele filho, É para aquela diferente. criança, é a primeira vez. Super. Que vai ter um temperamento, um jeito diferente, um comportamento diferente, né? De conseguir, né, olhar para cada filho na sua singularidade, né? As mães que são mais só tem um filho, então assim, mas eu escuto muito quando eu atendo as mães de 2, de 3 crianças, aquele desafio, né, de, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer igual, senão vem a culpa e tal, e, né, e um assim, o outro assado, e é isso, que bom que eles são diferentes, que bom que o processo é diferente, né, e é isso, né, e aprender a lidar com a falta, com é isso mesmo, a mãe que vai se dividir com 2, com 3, com trabalho, com mais ainda, né. E assim, Marcinha, não é fácil. Uhum, Eu tava uhum, conversando isso com a Alejandra outro dia, que é uma terapeuta também, que eu gosto muito do trabalho dela, e a gente tava conversando sobre isso. E eu falando, Ale, não é fácil, porque precisa atravessar uma dor. uhum, Pra ter a liberdade, pra gente sustentar a exato, confiança, eu preciso atravessar uma dor. exato, Que é uma dor única pra cada um. É a dor de desagradar, é a dor de não ser boa o suficiente, é a dor de achar que tá abandonando. Qual é a dor? Não sei, cada um vai ter a sua. uhum, Mas é atravessar. E depois, quando você entende e você sustenta, né? Que você tá confiante e você tá exato, segura, minha aí o processo amiga, flui. sai de baixo. É a mulher forte e corajosa, É, né? Mas precisa atravessar. exato. Né? Então, assim, é também ter essa clareza psíquica, digamos assim, que é Uhum. desafiadora também, né? Uhum, E uhum, de talvez organizar assim, tá, agora no puerpério eu não quero fazer isso. Eu só vou, uhum, né? uhum. Que tem muita coisa acontecendo. Então, e Exato, não se cobrar também de estar. Entende o que eu tô falando? exato. De estar, tipo assim, eu quero ser a forte e corajosa no puerpério. Que você nunca Hoje viveu. está feliz, hoje está, né, bem resolvida, né, Exato! ou tá, então, mas assim, tô nesse Exato! processo, Exato. O que eu né. posso agora? É legítimo. Certas Exato! dores, o cansaço, é legítimo, né, poder dizer: "Isso faz parte também", Exato. né. Exatamente, Marcinha, exatamente isso. E dar tempo, porque aí como você falou, aí o processo flui, parece que vira, né, assim, uma chavinha de: "Espera aí, agora eu consigo, talvez", né, e nem o do ideal de mãe, mas a mãe que eu sinto que eu posso ser. Suficientemente boa. Suficientemente boa, que eu adoro esse conceito inclusive, né, que não sai do lugar da alta exigência, né. Não precisa, até porque a gente precisa lidar com essa falta, né, a gente precisa da borda do limite, né, então assim, é importantíssimo, e é isso, né, tem que ter apenas, né, e deixar essa, né, essa acolhida, assim, suficientemente boa, né.
Não dá pra gente ser boa 100% o tempo todo, o tempo inteiro, gente. Não tem corpo que aguente, Você é né? extraterrestre, se você conseguir. Não tem condições, né? É uma conta, é uma cobrança muito alta para nós mães, né? Então, assim, que bom, né, te ouvir, assim, nesse sentido, pra gente ir amarrando, assim, que é isso, assim, falar de confiança, falar de vínculo, né? É desmistificar certos tabus e romantizações ideais que ainda existe. E quando eu falo que por mais que tem muita informação, parece que na prática abre, assim, né? Fica meio que suspenso e vem essa régua, esse conflito. Quanto mais informação você tem, menos você sente. Exato. Essa frase é de Marcela Ceribelli, não é minha não. Aham. Mas quanto mais informação você tem, menos você sente. Por isso que faz sentido isso que você falou agora. Exato. Some. Na hora não parece que a gente tá desconectado, né? Te dessensibiliza, a gente sai do lugar do sentir e aí vai pra racionalização, que é uma defesa, e eu fico na briga, eu fico na mente, né? Racionalizo, e eu penso e fico no looping, né? Que traz ainda mais sofrimento, que é esse E mais processo. gasto energético, né? Exatamente. E como que eu volto pro sentir, Pra confiança, pra confiança? né? Pra olhar pro meu filho e falar assim, nossa, ele tá bem. Exato. Eu tô bem, ele tá bem. Estamos bem. Né? Uhum. É E isso. é isso. E é um trabalho de aprender a ocupar o corpo, né? A sentir, a validar todas as emoções. Porque aí eu preciso entender que eu posso estar triste, que eu posso ter raiva, que eu posso me frustrar, que eu posso ao mesmo tempo estar amando e, né, e sentir né, algo que eu falo assim, que todas as emoções fazem parte desse pacote, né? Assim, poder, como você trouxe, ter essa autocompaixão, incluir, né, nesse processo E a automaternagem aí. e automaternar. Exatamente. Que bom te ouvir. Acho que assim, eu preciso ter, né, precisamos ter coragem para falar sobre isso, assim, sem tabu, de forma aberta, assim, trazendo questões, né, que essas falas que acontecem repetidamente, né, nesse cenário de redes sociais, né, assim, desse boom que a gente, como você trouxe, que tem ganhos, tem tudo, tem prós, né, e contras, saber filtrar. Acho que a gente quer deixar aqui é assim, por favor, né, também olhem para o que faz sentido, né, dentro da história de vida de vocês, né, quem está nos ouvindo, né, pode estar acompanhando aqui, a gente vai estar ao longo né, da semana que estaremos trazendo esse episódio, abrindo possibilidades também para que perguntem, para que a gente possa também responder algo, porque a ideia nesse espaço de trazer informações e que elas possam também, né, colocar. Então, assim, escrevam, sigam, né, compartilhem se fez sentido, né, de a gente construir, que às vezes essa rede também de apoio pode ser construída, né, de outras formas, né, buscando e podendo se posicionar, porque é isso que você colocou, eu faço o quê com isso? Eu levo para onde? Eu falo com quem, né? Esse filtro, esse processo que eu observo, para onde que eu vou levar? Então a gente está aqui, né? Acho que é um canal aberto, né? Disponíveis. Agradeço muito pela sua presença, pela coragem por trazer, né? Assim, a sua verdade, o seu jeito, o seu cuidado, né? Que às vezes é esse processo de certo posicionamento, assim, de como você falou, às vezes eu precisei até ser mais firme, né? Assim, Uhum. de brigar ali com a parceria, de trazer certas questões, porque o cuidado, né? Também, né? Em alguns momentos vão exigir certos posicionamentos, né? Para que esse contexto floresça, essa saúde possa, né? Ser construída. Né, e é nessa escuta e na singularidade de cada família que isso vai, né, isso vai desenrolando, isso vai acontecendo, né. Então é muito bom te ouvir, ver a sua verdade, o seu cuidado, né, ampliado, né, pra rede de apoio, para a família, né, assim, de poder tirar certos pesos, né, de ser essa escuta atenta como você trouxe, né. E é isso, obrigada. Eu que Quer agradeço, deixar alguma mensagem Marcinha. para as mães que estão nos ouvindo? Ah, agradecer, foi uma honra participar, eu adoro. Aham. Assim, eu me encontrei numa profissão onde eu me realizo, onde eu vejo Uhum, que eu posso de alguma forma contribuir para um mundo melhor, sabe. Então, uhum. assim, as mamães que estão em casa, os papais, as redes de apoio, todo mundo que tá ouvindo, né, que eles possam ouvir com carinho, com cuidado e trocar mesmo, né. Pô, fez Uhum, sentido isso e refletir também, ir para um lugar sem vieses, assim, um lugar genuíno, sabe, porque quem ganha é todo mundo. E aí a uhum, gente consegue fazer essa criança num ambiente emocionalmente, capaz,
Exato. né? E com um vínculo, com apego, com segurança. E a gente vai aos pouquinhos curando a humanidade desse jeito, Uhum, né? Então, assim, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz, falo muito, adoro, é um tema que eu adoro falar. Inclusive, tem um pezinho na psicologia aí. Não sou só pediatra, tem um pezinho aqui que em algum momento vai virar, vai acontecer. Mas é isso, eu tô disponível também para caso alguém que esteja ouvindo quiser mandar mensagem, o Instagram vai estar lá, quem quiser falar, Aham, o canal de comunicação tá aberto, e é isso. e é isso. Obrigada, ficamos por aqui, né? Nos acompanhe para os próximos episódios. E Sim, estaremos aqui também puxando temas que são importantes para que vocês. O que é que vocês querem ouvir aqui da gente? Então, exato. comentem, muito obrigada e até breve, né? Até o próximo episódio.